Há muito, muito tempo, em tempos que já lá vão, reza a lenda, assim é que é. Reza a lenda que em tempos remotos havia um rei chamado Numitor. Esse rei tinha um irmão muito invejoso, de nome Amúlio. Um dia a inveja de Amúlio cegou. Para garantir o trono, matou todos os seus sobrinhos, filhos do seu irmão Numitor. Deixou viva apenas a sobrinha Raia Sílvia, à qual a fez jurar que não daria filhos ao mundo. Raia tornou-se sacerdotisa consagrada à deusa Vesta, que por miúdos quer dizer que ela não podia estar com homens nem ter filhos. Mas estas histórias de deuses e reis estão sempre envolvidas em grandes dramas, tramas e mistérios. E um dia, ou antes, uma noite, estando Raia no seu leito, teve uma grande surpresa. O deus Marte apareceu e seduziu-a. Raia, que nunca se namorou por nenhum homem, não conseguiu escapar aos seus encantos. E assim foi. Envolveram-se num abraço e mais não digo. Vejam o que se segue. Amúlio começara a desconfiar de algo, pois a barriga da sua sobrinha estava cada vez mais inchada. O tempo passou e Raia estava cada dia mais cheia de graça. Certo dia, Amúlio ouviu um choro de criança, que vinha das bandas dos aposentos das sacerdotisas. Foi a correr ver do que se tratava. Quase morria de espanto ao ver que a sua sobrinha acabara de dar à luz gêmeos, Rómulo e Remo. Amúlio não conseguiu refrear a sua ira e ordenou que lhe arrancassem os filhos. Às suas ordens, os meninos foram metidos numa cesta e colocados no leito do rio Tibe. Como um milagre, o cesto atolou nas margens do rio, nos montes de Palatino e Capitolino, onde são encontrados por uma loba, que os amamenta como se fossem os seus lobinhos, que outrora foram mortos por caçadores. A loba carregou o cesto até uma gruta e ali os alimentou. Até que um dia, um pastor que por ali pastava as suas ovelhas ouviu algo estranho. Oh, meça! Pareceu-me ouvir um choro de criança. Devo estar maluco. Onde já se viu crianças no meio do monte? Não. É que são mesmo crianças. Devo estar louco. Uma loba a parir crianças. Venham cá, meus anjinhos. Vou levar-vos para os braços de uma mãe, minha mulher à Clarência. E assim foi que os gêmeos Rómulo e Remo foram criados, no meio dos pastores e rebanhos de ovelhas. Pois, desculpem lá, rebanhos só podem ser de ovelhas. Praticavam caça, corrida e exercícios físicos para ficarem fortes e roubar as caravanas que passavam pela região. Até que um dia, num desses assaltos, Remo foi capturado e levado para Alba Longa. Faustulo, o pastor que os havia encontrado,
revela a Rómulo a história da sua origem e de seu irmão. Este enche-se de coragem e força e parte para a terra dos seus antepassados. Quando lá chega, liberta o seu irmão, vê-se livre de Amúlio, devolve o Numitor ao trono e dá à sua mãe, Reia, todas as honras que lhe são devidas. Mas percebendo que aquela cidade não lhes dava futuro, os dois irmãos decidiram partir para os montes, onde haviam sido amamentados pela loba, com a esperança de a conhecerem. E assim foi. Prepararam tudo e partiram com alguns seguidores para os montes Palatino e Aventino, onde queriam edificar uma cidade. Rómulo queria chamar a cidade de Roma e edificá-la no Palatino, e Remo queria que se chamasse Remora e fundá-la no Aventino. Serás chamada de Roma do Palatino. Não, serás chamada de Rémora do Aventino. Como estava difícil de decidir, resolveram chamar os mais sábios dos seus seguidores. Quem seria o escolhido para dar nome à cidade e reinar depois da sua fundação? Mas foi pior a emenda que o soneto. Tal gerou uma discussão entre os espectadores que nasceu uma luta entre irmãos, acabando com a morte de Remo. Há outra versão da lenda, em que Remo, para surpreender o irmão, escalou a fronteira e surpreendeu-o, ao que Rómulo, tomado por uma fúria tal, desembaiou a sua espada e matou Remo. Remo foi sepultado nos Montes Aventino, onde existe uma cidade chamada Remora. Reza a lenda que Rómulo foi o primeiro rei e que reinou sobre Roma durante 38 anos. E foi assim que nasceu a história de Roma.